Olá, voltamos com mais um áudio sobre a nossa série Gênesis, como tudo começou. Hoje nós refletiremos na quinta lição sobre a queda e as suas consequências. Mas antes, vamos voltar um pouco e relembrar pontos importantes sobre o livro de Gênesis e o assunto que nós já tratamos até agora. Moisés escreveu este livro nas campinas de Moabe, no final da peregrinação dos 40 anos em que o povo levou entre o Egito e a Terra Prometida. Ele escreveu aos israelitas para corrigir a visão que eles tinham acerca de Deus, de como o mundo foi criado e de quem eles eram como povo e missão. Gênesis, como é comum em toda a Bíblia, é um livro que nos revela Deus, mas aqui mais especificamente, por ser o livro dos começos, ele nos dá as primeiras informações acerca do nosso grande Deus. Começa nos ensinando acerca de sua eternidade, ou seja, Deus não foi criado, ele sempre existiu. Nos revela como ele é sábio, poderoso, santo, como faz tudo com propósito e desígnio. Ele é o criador e sustentador de todas as coisas. Ele é pessoal e triuno. Nós vimos como se deu de forma ordenada toda a criação. Em 6 dias, Deus formou os céus e a terra para ser o lar do homem, coroa de sua criação, a quem Deus deu a maior dignidade em relação ao restante da criação, fazendo-o à sua imagem e semelhança. O homem foi feito para representar Deus nesta terra, cuidando e dominando, e assim dar glória ao nosso Deus. Homem e mulher compartilham o dever de dominar e multiplicar sobre a terra. Mas o capítulo 3 de Gênesis, tido por alguns estudiosos da Bíblia como o capítulo mais importante das Escrituras, nos introduz uma figura perversa e inimiga de Deus. Satanás, ele toma posse de um animal, a serpente, e seduz Eva e Adão, os primeiros seres viventes. Vimos como foi o processo em que foram envolvidos, os argumentos que Satanás usou e como Eva cedeu e deu também o fruto ao seu marido, que comeu sem argumentar. Hoje nós vamos falar sobre as consequências do ato desse primeiro casal. Nós vamos então à leitura bíblica de Gênesis, capítulo 3, do versículo 7 até o 24. Diz assim: Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. À mulher ele declarou: Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou:
Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Ok, a primeira consequência da desobediência de Adão e Eva foi a entrada do pecado no mundo criado por Deus. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Essas são as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 5,12, porque é um consenso nas Escrituras Sagradas que o pecado e a morte entrou no mundo por conta de Adão e Eva. Deus havia alertado que a desobediência traria consequências ruins. O mundo até então não conhecia maldade, engano, traição e nem doenças e morte. Mas com a desobediência do primeiro casal, a porta do mal foi aberta e o mal entrou e afetou toda a raça. A natureza humana ficou corrompida e instalou-se a pecaminosidade latente. Lembre-se de Davi, quando no Salmo 51 ele escreveu assim: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Salmo 51, versículo 5. Ou seja, o homem, ele não é pecador porque peca. Ele peca porque é um pecador. Para nós, pecar é uma coisa natural. E é por isso que, depois que nós conhecemos a Cristo, nós precisamos do Espírito Santo no processo de santificação em nossa vida, porque a santificação é um andar contrário à natureza que nós possuímos, que é uma natureza pecaminosa. Ok, então a segunda consequência que eu quero mencionar aqui é a entrada da morte no mundo. Há muitos tipos de morte. Primeiro, o que acontece ali é uma morte espiritual, pois a Bíblia coloca o homem no seu estado pecaminoso como morto. Colossenses 2,13 diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Então, a Bíblia nos fala a respeito da nossa situação espiritual como uma situação de morte. Mas também o que aconteceu ali no Jardim do Éden, quando o homem ele come do fruto proibido, há uma abertura para a entrada da morte, a morte física. Então, todos nós já nascemos num processo de envelhecimento. Então, para alguns a morte vem mais cedo, para outros vem mais tarde, mas o fato é que a morte vem para todos e ela é
consequência do pecado. Diz assim Romanos 5, versículo 12: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a morte, a presença da morte no mundo é uma consequência trágica da entrada do pecado. Outro fato que acontece ali como consequência daquele ato de Adão e Eva é que a culpa entrou no mundo. Os olhos dos dois se abriram e eles viram que eles estavam nus. Então, o pecado, ele gera culpa. É claro que isso é uma coisa boa. Na verdade, a gente não pode continuar no erro e achar que estamos certos. É uma coisa, quando nós conhecemos a Cristo, é uma coisa correta este sentimento de culpa em relação ao pecado. Mas o detalhe que eu quero aqui colocar é que a culpa, ela rompeu aquela alegria que Adão e Eva deviam ter ao se encontrar com Deus todos os dias. Porque, na verdade, quando eles pecaram, a primeira coisa que eles fizeram quando perceberam a aproximação de Deus foi se esconder de Deus. E aí, quando Deus os confrontou, no diálogo eles começaram a jogar a culpa no outro, né? Foi a Eva, foi a serpente, né? Então isso é uma coisa que nós fazemos até hoje, né? Nós sempre queremos justificar por que nós pecamos. Ok? Outra consequência, os olhos foram abertos. O homem conheceu o pecado agora por experiência, ele conheceu o mal por experiência. O que Satanás falou para Eva, na verdade não era uma total mentira, era uma meia verdade. Ele disse assim: Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão conhecer, vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Bom, de verdade, eles conheceram o mal, mas não como Deus, porque Deus conhece o mal assim como um médico que tem à sua frente um paciente com câncer e o médico diz assim: olha, o que você tem é câncer e o câncer faz isso, isso e isso com o seu corpo. Então o médico conhece a doença e o seu paciente também conhece, só que o paciente conhece por experimentar a doença e o médico apenas porque a conhece. Então, a ideia é exatamente essa. O homem agora passou a ser conhecedor do mal, mas não como Deus, porque Deus nunca pecou, não conhece o mal. O homem conhece o pecado pela sua própria experiência. Ok. Outra coisa que é consequência do pecado é que rompeu a comunhão com Deus, porque Deus é santo e é impossível conviver com o pecado. Então agora o homem não poderia mais chegar diante de Deus por conta do seu pecado. Outra coisa que foi introduzida no mundo foi a dor, a sujeição e o sofrimento. Todo sofrimento que existe é em decorrência da entrada do pecado no mundo. E as considerações do capítulo, as considerações do final do capítulo, é que naquele momento ali,
Deus pela primeira vez manifestou juízo com as pessoas envolvidas ali na tentação. A serpente, ao animal, ele disse que ele rastejaria sobre o seu ventre. Então a gente não sabe como a serpente era antes, mas o fato é que houve uma transformação por conta da sua participação ali no pecado. A mulher passou a ter filhos com dor e também ficou sujeita a seu marido. A ideia é que antes do pecado, se ela tivesse filhos, ela não sentiria dor, mas agora ela teria. Na verdade, quando os filhos nasceram depois, do pecado. Então, se ela não tivesse pecado, não sentiria dor. E também ficou sujeita a seu marido, ou seja, aquele relacionamento que deveria ser um relacionamento amoroso, harmonioso, agora ficou sujeito a tensões. A mulher sujeita ao marido e o marido dominando sobre a mulher. Então, esta situação ficou propícia para uma convivência cheia de tensão. O homem, o juízo proferido sobre o homem é que ele tiraria seu sustento da terra com dificuldades, pois a terra produziria ervas daninhas. E Satanás, o juízo é que ele teria a sua cabeça esmagada pelo descendente da mulher. Ok? Para finalizar, eu quero fazer aquelas perguntas. Primeiro, como Deus se revela nesse texto? Pessoalmente, eu creio que o que mais se destaca neste texto é a santidade de Deus e a seriedade com a qual ele lida com o pecado. Também este texto, que é uma outra pergunta, o que ele me ensina de forma prática? Me ensina de forma prática que eu sou pecadora, que eu tenho esta natureza que tende para o pecado. E a última pergunta, com quem você pode compartilhar este ensino de hoje? Que o Senhor Deus abençoe muito a tua vida.